Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Alegria, né? Gravar à noite com friozinho aqui em São Paulo. Só gostoso, alegria. Hein? Nossa, sejam muito bem-vindos a esse portal. Você que está assistindo aí ou está escutando pelo Spotify, saiba que a gente está nas principais redes. Você escolhe. No Spotify tem vídeo também. Mas o YouTube é a nossa casa principal hoje em dia. Estamos apaixonados porque é um feedback mais legal. Nossa, o YouTube entrega. Não é legal? É muito bom. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal também, de compartilhar, de dar um like também, que isso ajuda o nosso conteúdo a ser espalhado aí para mais pessoas, semear para mais gente ouvir. Hoje a gente vai falar um tema muito massa, muito legal. Hoje a gente vai trazer o tema sobre xamanismo e filosofia esotérica. E para esse papo a gente tá aqui com o nosso irmãozão. Finalmente estamos gravando com o Felipe Rocha. Seja muito bem-vindo. Rausch, alegria, honra, reverência. Muito feliz de estar aqui pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. Vamos que vamos, Rausch. Que vamos legal. Que vamos. A gente é grande admiradores, assim, do xamanismo 7 raios, né? O Felipe criou esse portal também para a expansão da consciência, para o autoconhecimento, trazendo temas tão profundos. A gente sempre se conecta, né? Muito com os textos que você escreve, assim. É um bálsamo para a alma. Então, gratidão pelas canções também, né? É um projeto lindo que a gente tem profunda admiração. Então, vai ser muito legal a gente fluir aqui. Nossa, esse tema tá no campo, assim, e a gente tá bem sensível hoje. A gente já fez uma gravação, a gente já mexeu aqui, assim, nas nossas entranhas, sobre as sombras, assim, dá uma mexida. E agora que a gente se encontrou, assim, foi legal, porque a gente abriu outro campo. Já, tipo, estamos numa outra vibe, outra energia, outra egrégora. Você vê como que as coisas vão se conectando, né? Sim. Nossa, e vamos fazer um brinde aí pra gente abrir. Vamos fazer um brinde, Por favor. um cacauzinho da Sátiva. Você que quiser ter essa medicina sagrada na sua casa, a Sátiva é um dos nossos apoiadores. A gente tem muita gratidão também por essa egrégora, pelo Manuel, também que é uma pessoa maravilhosa. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, se você quiser saber mais, o site está aí na tela. Também tem cupom de desconto para você ganhar um descontinho e ter essa medicina na sua casa. Muito bom. E eu sei que o Felipe curte umas medicinas naturais aí, bem boas. E a gente tem aqui um presente para você. Esse aqui é um extrato de cogumelo nutrópico, é o Cordyceps, né? Ele também tem efeito antioxidante, ajuda a combater radicais livres, da natureza divina, que também é um dos nossos apoiadores. Então, gratidão, presentinho para você. Gratidão, irmão. Precioso. A gente tem usado bastante nessas medicinas naturais. A gente tá fazendo um tratamento com a medicina chinesa e a nossa Nutri falou que é maravilhoso. Então, de vez em quando a gente vai lá, coloca, né, na nossa água, coloca um pouquinho, às vezes, em algum shake. Então, se você quiser conhecer mais as medicinas também da natureza divina, o site tá aí na tela, tem cupom de desconto e eles têm uma variedade também de outras medicinas, ervas medicinais, aromaterapia. Só entrar no site e fazer a sua comprinha aí, cheio de bruxaria lá naquele portal também. E temos mais presentes aí pra você, irmão. Que é o seguinte, a Mata, a gente tá apaixonado pela Mata, cara, porque é uma empresa que tá, de fato, levantando a bandeira da regeneração da Amazônia. Então, super alimentos direto da Amazônia que contribuem para as comunidades lá. Então, tem aqui um café para você conhecer, que é o café deles, que chama Mata Coffee. Eles são 4 ingredientes só. É um café que tem TCM, então ele distribui a energia. Ele é um café, assim, um blend interessante, assim. É uma bebida sagrada. É sagrada, né? Muito... O café é uma medicina, então a gente tem que usar com sabedoria, né? E ele também tem o Guaraná do Sateremaués também, é muito café bom. verde, é uma receita muito interessante. Sim. Olha. E aí, pra você conhecer, aí tem o Superfood da Mata também, que é... Carro-chefe. É um carro-chefe, assim. Ele é tipo um super alimento com 14 ingredientes amazônicos. Bem peculiar, assim, os ingredientes que eles têm. Mas que maravilha, porque ele tem muitas fibras prebióticas e proteína. Então, você quer fazer um
um shake, quer misturar numa salada de fruta, num mingauzinho, animal isso aí. No açaí, fica muito bom. Você conhecia a mata ou não? Não conhecia. Então, prova, depois você fala. Por favor. E o leite de castanha, maravilhoso. Castanha do Brasil, porque, né, a gente tá eliminando a lactose da nossa vida, assim. E esse leite contribui muito, cara. Muito bom. É muito bom. Deixa aquela cremosidade, assim, que a gente gosta, né? Nossa, é muito bom. Faz shake, dá pra fazer cappuccino. O cacau. Nossa, cacau também com ele fica muito bom. Fica parecendo um chocolate quente. E aí, pra galera que quer conhecer mais, tem o cupom TribeZen, que serve o cupom TribeZen tudo junto. Qualquer um dos 3 parceiros nossos, você vai lá, você consegue um descontão e apoia a gente também, né, nessa jornada. E na sua tela aí também tem um QR Code, onde você pode se relacionar de forma mais íntima com a gente. Os 2 canais que a gente tem aí de proximidade, numa porta de entrada. Então, o canal do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, que tá muito legal. Você manda um direct lá no Instagram, que a gente manda o link, que é um filtro bem legal ali. Tem uma galera muito massa. Tem coisas que a gente, tipo assim, surge ingresso, a gente distribui lá, os encontros, a gente fala por lá. Tem muita coisa rolando, inclusive na newsletter também. Então tem 2 canais que a gente divulga coisas mais íntimas nossas. Encontros na nossa casa, no nosso espaço. E aí você, por dentro da newsletter que toda semana acontece, na sexta-feira às 8h08, ou no grupo, você recebe os convites, além de um monte de informação legal, né? Sim, e para você também que quer ficar mais pertinho da gente, esse ano vai ser a nossa última imersão de fotografia na natureza. Já estamos com data, inscrições abertas. Vai ser em dezembro, dia 11, 12 e 13 de dezembro. Eu vou confirmar depois, mas a gente vai deixar aí na tela todas as informações. A última. Esse ano vai ser a nossa última, porque a gente sente que nosso personagem, fotógrafos, está abrindo cada vez mais espaço para a gente fazer isso daqui, né? O podcast é algo que ressoa muito no nosso coração, nutre a nossa alma. E a gente tá virando um negócio, né? Tá crescendo muito. Não, mas assim, espaço para novos retiros mais focados em cura, em autoconhecimento, em aprofundamento mesmo. Isso. Novos movimentos vão acontecer. E se você quiser estar junto com a gente, fica aí o convite para aprender também essa arte da fotografia, se conectar aí com esse universo da arte, né? E de como que a gente muda também a nossa percepção através dessas lentes que a gente tem para observar o mundo. De tantos conhecimentos que a gente tem somado pelas pessoas que vêm aqui, né? Os retiros, né? Porque muita a gente coisa. Faz foto de retiro, então a gente... Nossa, acho que a gente já fez mais de 50 retiros nos últimos anos, A gente tá presente em muito lugar. E eu sempre comento que tem pessoas, assim, depois que a gente veio para São Paulo, que orbitam, assim, os mesmos lugares que a gente, as mesmas pessoas que estão ali conectadas nessa frequência. A gente tem encontrado com você, né, em várias situações. Isso é muito massa, né? É muito bom. É muito legal porque, de uma forma ou outra, a gente vai trançando, né? Nossos caminhos, nossos saberes, fazendo coisas juntos. Maravilhoso. E a gente nunca teve um papo, assim, para conhecer um pouco mais também da sua história, né? A gente sempre se encontra, conversa sobre as medicinas, filosofa sobre a vida. E eu queria que você contasse, assim, brevemente, como que começou a sua jornada no autoconhecimento, dentro desse caminho das medicinas, com o xamanismo 7 raios. Se puder contar um pouquinho aí para o nosso público. Arro, minha irmã. Nossa, minha história, minha breve e longa história. Bom, eu venho de uma família que sempre bebeu da espiritualidade, assim, com muita entrega. Não necessariamente dentro de um contexto religioso, dogmático, mas minha família, sobretudo parte de mãe, sempre teve uma conexão forte com o espiritismo, com essa doutrina. E minha mãe chegou a psicografar em centro de mesa branca, chegou a trabalhar de modo mais direto dentro da espiritualidade, né, com esse corpo de conhecimento do espiritismo. E essa fonte, portanto, sempre foi muito abundante na minha família. Mas ultimamente eu tenho começado a contar a minha história a partir de uma quebra, de uma ruptura muito significativa na minha vida e que eu só fui dimensionar o quanto em tempos muito recentes, a partir da medicina da ayahuasca, numa cerimônia bem profunda. Minha mãe, ela perdeu um irmão que desencarnou no acidente de carro com 29 anos. Isso fez com que ela perdesse a fé por completo e entrasse numa briga com a vida, desesperançada, desconectada, praguejando, inconformada. Hoje a gente conta essa história porque ela me permite contar e ela está num lugar muito diferente em relação a onde ela estava há algum tempo.
Quando a gente chega aqui em São Paulo, que a gente é de Vitória, Espírito Santo, eu tinha coisa de 7 anos. Minha mãe recebeu a notícia lá em Vitória ainda, da passagem do irmão. Quando ela chega na casa da minha avó materna, ela vê um quadro do mestre, uma representação muito bonita do mestre Jesus, diferente das imagens que normalmente a gente vê, daquele Jesus muito europeu, uma imagem mais ancestral, pintada à mão. Ela pegou aquele quadro, estilhaçou no chão e falou: não acredito mais em nada. Nada disso faz sentido, nada é verdadeiro, não tem Deus, é tudo muito injusto. E naquele momento, depois, muito tempo depois, em experiências com a planta, eu senti de alguma forma um chamado para manter aquela chama acesa no seio da minha família. Quando uma dor muito profunda se abateu dentro da nossa casa, as mulheres que foram diretamente responsáveis pela minha criação sentiram muito esse abalo, principalmente por conta da minha avó, né? A perda de um filho, do seu primogênito. E eu senti de alguma forma que eu precisava manter aquela chama acesa. Eu não tinha esse discernimento o que era chama, nem manter acesa, o que eu tenho que fazer, era muito pequeno. Mas alguma coisa ali me amparou e me sustentou a continuar, a começar a caminhar esse caminho, né? A caminhar na espiritualidade. Cheguei a frequentar centro espírita, cheguei a frequentar o terreiro algumas vezes, mas foi uns bons anos depois que eu me encontrei no meu caminho, que foi o xamanismo, quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez, há quase 11 anos agora, e ali eu senti um chamado profundo de estudar essa planta nos seus aspectos diversos, metafísicos, botânicos, étnicos. Fui estudar na Amazônia com o povo Shipibo, primeiramente. Fiz a minha primeira dieta lá com o maestro Mariano Curinsu e Roque Amainas. Depois dietei com a maestra Amélia Panduro, com o maestro Juan Flores. E sempre dedicado a me aprofundar no mistério da planta, compartilhando o que a planta nos traz, no campo que ela revela, numa perspectiva de enaltecimento da unidade, que aproxima todas as religiões, filosofias e tradições. Desde cedo, a ayahuasca se revelou para mim como um convite a manter essa chama da unidade acesa dentro do nosso coração, independentemente da religião, da matriz, da filosofia que você siga. E quando aquele quadro se quebrou, quando eu tinha lá pelos meus 7 anos, eu sabia que o que realmente importava não se quebraria jamais. Aquilo foi um abalo sísmico na minha família, mas que gerou movimentações muito preciosas, muito bonitas. Tudo aconteceu em perfeita conformidade com a vontade maior, com os desígnios do mistério. O afastamento que minha mãe teve da espiritualidade permitiu que ela colhesse muitos frutos, que ela caminhasse por outros caminhos, que ela servisse a vida de tantas outras formas. Embora ela estivesse desconectada diretamente de um contexto religioso, ela estava se trabalhando e lidando com dores muito profundas e fazendo um intensivão em temas que muitas vezes a gente conhece no conceito, na superfície, mas quando a gente está imerso nesse portal de dor, da morte, do desencarne, são muitas possibilidades de esclarecimento interno que se oferecem, né, no meio dessa ruptura. E foi a minha grande inspiração no momento de ruptura e que eu senti que eu precisava caminhar o caminho da espiritualidade. E a ayahuasca se revelou como uma grande mãe também para mim, nesse aspecto, de me dar um norte, me dar uma direção no momento em que eu não sabia muito bem por onde eu ia caminhar, onde eu ia pisar, não tinha uma identificação direta com nenhuma religião, mas sentia esse chamado profundo de viver a espiritualidade de uma forma mais direta, mais experiencial. Maravilhoso. E como que surgiu o xamanismo 7 raios dentro de tudo isso? Surgiu no dia 27/7/2017 e não foi planejado. Depois que eu fui ver o histórico do Instagram, que eu tinha criado a página no Instagram nesse dia 27/7/2017. Em 2014, quando eu consagrei pela primeira vez, eu não tinha qualquer pretensão de trabalhar diretamente com essa filosofia, com essa linha do xamanismo, menos ainda de servir a medicina da ayahuasca. Mas eu senti um chamado de me aprofundar naquele estudo, naquele campo. Comecei a consagrar com uma certa frequência. E aí, depois que eu fiz a primeira dieta, em 2017, e voltei do Peru, eu senti de transbordar as minhas reflexões, os meus sentimentos. Sempre tive a minha expressão primeiro através da escrita. E aí eu criei a página para compartilhar os meus escritos, que eram
transbordamentos das minhas experiências com a planta, as minhas experiências espirituais, dos meus estudos. Então, nasceu como um espaço de partilha, só dos textos, com os artistas que a gente compartilha ali, né? As artes, as imagens. E alguma coisa de 2 anos depois que ele foi tomando forma de um grupo de estudos da consciência, que a gente foi compondo o nosso grupo, né? Hoje somos em 6 terapeutas. Eu fui me aprofundando na linha do xamanismo, estudando com grandes mestres, com Léo Artesi, com a Carminha Levi, com os maestros Shipibo, na Amazônia peruana, e outros mestres tantos da ayahuasca, né? Lugares que eu consagrei, como Pierre Stocker, que se tornou um grande irmão de jornada. Então, o Xamanismo 7 Raios, ele foi nascendo já dessa tapeçaria da minha vida, assim, de referências muito, muito profundas no meu coração. Pessoas que cruzaram o meu caminho e foram me inspirando a compartilhar o xamanismo dentro dessa visão da unidade das diversas tradições, filosofias e religiões que convergem para o mesmo ponto, que tentam traduzir um mesmo silêncio, que homenageia uma mesma unidade, uma única sabedoria universal, né? Essa raiz que se ramifica em todas essas tradições que nós conhecemos, tem essa raiz primordial do xamanismo, e a ayahuasca, para mim, representa essa sabedoria primeva da Divina Mãe, essa sabedoria uterina, que é análoga, assim, acredito, à Kundalini, a Shriadi Shakti, a Divina Mãe, a Mula Prakti, a raiz primordial da matéria, o útero feminino que concebe toda a criação, concebe todas as possibilidades e nos leva para mergulhar profundamente nos nossos recônditos internos para desvendar e desvelar aquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que precisa ser modificado, encaminhado, reconhecido. A tecnologia mais poderosa, acredito eu, da humanidade, né? Acredito que nada se equipara, assim, por todo o contexto cultural, étnico envolvido no fenômeno da ayahuasca como uma expressão visceral da sabedoria da floresta, guardada, zelada e compartilhada pelos povos originários há milhares e milhares e milhares de anos. A gente tem a oportunidade de consagrar essa santa medicina, esse sacramento, é algo a ser reverenciado e agradecido todos os dias, né? E eu agradeço todos os dias, porque a planta transformou e segue transformando a minha vida todos os dias, principalmente quando eu não estou consagrando, né? Para mim essa é a ideia, entre um ritual e outro. E é interessante isso, a gente falou um pouco com o Léo, né? Sobre essa jornada de aprofundamento com essa planta professora. E aí eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele e para você, que assim, o que você acha que mudou nessa jornada? Porque eu vejo que é como se fosse uma graduação, né? É um mergulho profundo que cada vez vai acessando e revelando mais camadas, revelando mais mistérios. E desse começo seu aí, dessa jornada com a medicina, o que você acha que foi se revelando, se expandindo dentro do seu universo, da sua consciência com o passar dos anos? Nossa, muita coisa, meu irmão. Eu acho que na medida em que eu fui me aprofundando no estudo com a planta, eu sempre tive um cuidado de estudar a planta nos seus diversos aspectos, né? Toxicológicos, farmacológicos, botânicos, terapêuticos, metafísicos e principalmente étnicos, né? Com uma tecnologia que, no meu entendimento, ela só tem a potência, o poder que tem, pois ela foi zelada, imantada e compartilhada e segue sendo por aqueles que preservam uma conexão simbiótica com a sabedoria da natureza. Aqueles que ainda não estabeleceram uma relação parasitária, como nós viemos posteriormente a estabelecer com o nosso planeta. De modo que, quando eu consagro a ayahuasca, cada vez que eu consagro, eu sou transportado para essa dimensão que é o ritual, né? Que a gente fala muito, mas é um elemento que está profundamente esvaziado da sociedade contemporânea. A gente se desconectou do rito, do mito, desse portal para o transcendente que pode ser evocado quando a gente se reúne em círculo sagrado e evoca o sagrado dentro da gente, através dos cantos, da pagelança e também através das medicinas da floresta. Então, cada vez que eu consagrar a ayahuasca, e nas primeiras jornadas de aprofundamento que eu fiz, nas minhas dietas,
ela sempre me transportou para esse lugar de acolhimento profundo, assim. Um lugar de acolhimento profundo que me permitia acolher as minhas dores, as minhas precariedades, sem tentar acelerar qualquer processo de chegar em qualquer lugar, reconhecer e zelosamente, pacientemente, mas obstinadamente lapidar, trabalhar, fazer acontecer. A ayahuasca, desde a minha primeira experiência, ela se apresentou para mim com uma vivacidade disciplinadora. Assim, vamos fazer o trabalho acontecer? Então vamos fazer o trabalho acontecer, vamos caminhar, vamos investigar, vamos aprofundar. Então a minha caminhada com a ayahuasca me levou a trilhar a minha jornada de autoconhecimento com meu coração sempre muito acolhedor e receptivo a esse mergulho profundo, naquilo que precisa ser contemplado e reverenciado nas galerias mais profundas, né, da nossa psique, das nossas neuroses, dos nossos medos, assombros, identificações. Então esses desvelamentos, eles começaram a acontecer desde as minhas primeiras consagrações, mas hoje eu percebo que toda experiência é sempre diferente, né? Mas nesses últimos anos, até anos em que eu enfrentei pessoalmente desafios significativos na minha jornada, ela me trouxe um alento, aquele mesmo acolhimento, quando ela acolheu antes as minhas dores, hoje ainda acolhendo as minhas dores, mas me convidando a contemplar as dores do mundo sob uma outra perspectiva, não com rejeição, não com desesperança, não com desalento, mas caminhando na certeza de que nós temos em nossas mãos todas as ferramentas necessárias para semear as paisagens de uma nova consciência, mas que isso, assim eu acredito e a planta me sugere, precisa ser feito de um lugar de repouso, um lugar de silêncio, um lugar abrigado por essa confiança irrestrita de que existe uma força invisível que rege essa dança, de que existe uma vontade maior que prevalece sobre todo o egoísmo, a insanidade que a gente vem alimentando enquanto humanidade nos últimos séculos. A Divina Mãe me dizendo, assim, eu dei para vocês o perfeito senso de escolha, para que vocês pudessem escolher retornar a mim. Então essa consciência não vai ser arbitrarizada de uma força externa que vem de fora para dentro. A joia do livre-arbítrio permanecerá em vossas mãos e todos os dias nós temos a oportunidade de semear uma nova consciência, uma nova humanidade. E eu venho tentando fazer isso de um lugar de confiança, não uma esperança no sentido de querer testemunhar um cenário que me parece mais agradável. A confiança de que as novas paisagens estão sendo semeadas nas escolhas de cada um, em cada dia, e eu venho tentando compartilhar essas sementes com mais flexibilidade, com mais tranquilidade, né, com a confiança de que há uma regência maior que nos ampara, nos assiste. Nossa, profundo, hein? Isso que você trouxe, né, são palavras muito profundas sobre essa questão da nossa relação parasitária, né, com o planeta. E aí a gente vê, né, como que os povos originários, eles vivem nessa comunhão e esse respeito, né, que não é a natureza tá fora, né, não, a natureza é a gente, né, então a gente cuida disso, porque somos nós também. E aí a gente tá passando por momentos no nosso planeta que eu sinto, né, que são momentos muito decisivos para a humanidade tomar consciência, como a gente tem visto muitas queimadas, né. Queria até trazer a sua opinião sobre isso, assim, a sua visão, porque eu vejo muita gente, às vezes, culpando o governo, culpando o externo e às vezes rebelde, né, com tudo isso que tem acontecido, né, das queimadas, mas como que você vê essa responsabilidade de cada um sobre isso que tem acontecido? No inío do ano a gente estava imersos numa água que parecia um pranto, né, do nosso planeta, da nossa Terra, chorando a angústia de nos ver tão afastados, de nos ver tão separados dela e uns dos outros, e do divino, de Deus. E agora a gente vê essa profusão de incêndios, muitos deles não acidentais, deliberadamente provocados, para continuar movimentando essa roda do hiperconsumo, da egolatria, da hiperprodutividade. Então o planeta dando todos os sinais, não de que ele está em estado terminal, porque eu acredito e nada me tira essa fé de que a capacidade regenerativa do planeta vai além de todas as nossas possibilidades racionais.
mas nós estamos semeando um cenário devastador para a continuidade do projeto da espécie humana, vamos dizer assim. Porque uma vez que a gente escolhe se afastar, do ventre que nos concebeu, invariavelmente a gente vai estabelecer relações também parasitárias uns com os outros, com o divino. Se nós não estivermos conectados indistintamente com essa fonte primordial de sabedoria. Madame Blavatsky diz na Doutrina Secreta uma passagem muito preciosa, quando ela diz: temos de nos preencher novamente com o puro alaya. Alaya é a essência, a alma da própria natureza. É o ventre que gesta a natureza visível e observável com as suas exuberantes formas, fragrâncias, reinos, feições. Se não estivermos preenchidos dessa essência a cada instante, nos tornamos pátio de diversão para todas as ilusões do mundo. Quando, no entanto, estamos nutridos, sorvendo dessa fonte e sendo sorvidos por ela, nos tornamos absolutamente invencíveis às investidas da ignorância, às empreitadas da obscuridade, pois estamos conectados a essa fonte primordial que nos fortalece para lidar com os desafios que a partir daí serão todos internos. Então por esse afastamento, a gente começa a testemunhar agora a convulsão do planeta, que acredito eu, está parindo uma nova humanidade. São as dores que antecedem um parto, as dores que prenunciam um renascimento. Ainda que não de acordo com a nossa expectativa, eu gosto de acreditar assim, mas o relógio da eternidade não tem pressa. Muitas vezes a gente se movimenta de um lugar de ansiedade ou de aversão, de repulsa, a um cenário que nos parece incontornável, mas que talvez, apenas talvez, componha um capítulo necessário de ser escrito para que nós possamos testemunhar não um final feliz, mas uma próxima etapa da nossa caminhada onde estaremos ancorados numa outra realidade, num outro tipo de relacionar-se com a Terra, uns com os outros, com o divino. Tudo volta, portanto, à jornada de autoconhecimento, da gente perceber em que momento nós deixamos que esse afastamento se concretizasse a esse ponto, ao ponto da gente precisar tirar do corpo da Terra, encará-la como um recurso natural. Krenak fala muito isso, né? Desde quando a Terra passou a ser um recurso natural, um recurso para a gente saciar os nossos desejos incessantes, que nunca se dão por satisfeitos, não é bem por aí. E a gente envenena a terra, a gente contamina as águas e depois a gente vai tentar saciar a nossa sede. A gente vai se alimentar de alimentos que estão chegando contaminados dentro das nossas casas. Então a disjunção, o cenário, a distopia já está posto. As consequências aí estão. Os povos originários foram e seguem sendo escanteados da história da humanidade e por muito tempo massacrados e violentados, porque de alguma forma mantém essa tocha, essa fogueira, essa chama acesa, de que o caminho não é encontrar nada novo, é retornar para aquilo que já nos é tão familiar e conhecido. Uma relação simbiótica com a nossa divina mãe. Assim como eu acredito que a gente precisa se reconciliar com a nossa figura paterna e materna, fundamental antes disso a gente se reconciliar com o nosso divino Pai Criador e com a nossa sagrada Mãe Natureza. Quando a gente realiza esse matrimônio novamente dentro do nosso coração, as nossas escolhas passam a frutificar de um outro lugar, de um lugar fraterno, de um lugar consciente, ecológico, interdependente. Pode haver ainda situações que nos afastem, mas estaremos conectados na grandiosidade daquilo que nos aproxima. Então, o que eu tento fazer e o que eu tento transmitir nas nossas rodas é para que cada um esteja empenhado com essa mudança, com contundência, com determinação, mas munidos todos nós das boas armas do Dharma, não de nenhuma forma contaminados por uma raiva, por uma sanguinolência que pode nos fazer mergulhar num pântano ainda mais intoxicante para a nossa alma. Então, que os nossos movimentos venham de um lugar de repouso, que as nossas palavras venham de um lugar de silêncio, para que a gente consiga lutar, batalhar, nunca se esquecendo de que a batalha mais difícil, ela se dá sempre internamente, né? Esse movimento que eu estou fazendo em prol da Terra, de uma nova humanidade, ele vem de um lugar de repulsa, de aversão, como se isso de alguma forma não compusesse a história maior da criação, ou vem de um lugar abrigado nessa confiança, nessa fé, de que é um capítulo que está sendo escrito, eu conheço os capítulos que já foram escritos anteriormente, agora eu posso me empenhar em escrever uma nova história, mas conectado
essa luz divina, essa certeza de que as eras se sucedem e os desafios e as recompensas e as descobertas vão se alternando, como os dias sucedem às noites, como os outonos sucedem às primaveras. E como a gente pode, todos os dias, se comprometer com a mesma dose de obstinação, dedicação, empenho, vontade, mas também com paciência, serenidade, confiança e fé inabalável de que há uma regência maior por trás de tudo isso. E nós, aqui no campo do relativo, podemos nos empenhar em melhores escolhas todos os dias, mas que elas partam de um entendimento verdadeiro e profundo de quais são as consequências desse afastamento, que vai além da possibilidade dos nossos filhos serem refugiados climáticos daqui a poucas décadas, ou além ainda da possibilidade de a gente extinguir 2 sistemas de vida, 2 biomas até 2050, segundo alguns estudos, mas vai para o campo da continuidade de um estado de desconexão profunda com a nossa própria alma. E quando assim caminhamos, nada que a gente buscar do lado de fora vai nos preencher. Nenhum desejo vai satisfazer essa carência, esse vazio mais profundo, que é uma carência de espírito, de natureza, de essência. Uma riqueza que só a nossa mãe pode prover. Nossa. Muito interessante isso que você falou, porque eu sinto que o próprio convite da natureza, o próprio convite do movimento, ele tá vindo desse movimento de transformação com a disseminação das medicinas sagradas das plantas de poder, chamadas de plantas professoras, para que essa primeira camada de consciência, esse primeiro véu, ele possa ficar cada vez mais fino ou desvelado, né? Para que, dessa forma, com mais clareza, com mais consciência, com mais conexão, esse entendimento possa ser compreendido de uma forma mais intrínseca, né? Sim. Olha que legal. Então, às vezes tem uma polêmica, assim, né? Sobre as medicinas, né? A ayahuasca chegando nos grandes centros, né? O rapé, os próprios cogumelos com muita força, né? Essa nova era dos estudos psicodélicos voltando. E você pensa isso também, que esse chamado, ele tá vindo justamente orientado por essa nova fase, que tá tendo mais acessibilidade para quem tá em qualquer lugar, mais simples, mais acessível, mais seguro, melhor orientado. Você vê dessa forma também? Eu vejo a beleza nesse movimento e que nos inspira simultaneamente cautela, atenção, pois é uma proliferação significativa. A gente testemunha esse movimento que acompanha as novas perspectivas terapêuticas com a utilização das triptaminas, das medicinas da floresta, a medicina atestando, confirmando que os povos originários já sabem há milhares e milhares e milhares de anos. E verificando a possibilidade de a gente tratar muitas doenças que são reflexos das nossas angústias internas não resolvidas. Num estilo de vida, um modelo de sociedade que já se provou inepto para a gente conseguir saciar a nossa sede mais profunda. Então é natural, acredito eu, que as medicinas comecem a se propagar também nesse aspecto da ciência, novamente voltando os olhos para o poder terapêutico das substâncias, da sabedoria ancestral, mas também no sentido de que a espiritualidade percebe essa força serpentina. A ayahuasca, ela ganha terreno, ela se alastra, ela se apresenta, ela vai, no melhor dos sentidos, conquistar os territórios que precisam ser reconquistados para que a cooperação possa começar a prevalecer sobre a competição, para que a fraternidade possa prevalecer sobre a separatividade e para que finalmente o império do amor possa destronar o império do ego, da ignorância, da vaidade. A Divina Mãe tem o seu itinerário, tem a sua inteligência. Então, acredito muito nessa regência maior do plano espiritual, que naturalmente vai atuar no sentido também de purificar aqueles lugares, aqueles grupos, aquelas situações que não estão firmados num intento nobre, verdadeiro, honesto, recíproco em relação às medicinas da floresta. Eu vejo muito mais com beleza, né, toda essa propagação, todo esse movimento, embora precisamos ser muito cautelosos em relação a como a ciência pode assumir de alguma forma um monopólio sobre essa sabedoria, algo que a gente tem que ficar muito atentos, com encapsulamento do mistério em pílulas que podem até ajudar a trazer uma quietude, uma calma
para uma pessoa que está numa perturbação psíquica, numa enfermidade, por exemplo, mas que, quando destituído do elemento ritualístico, eu acho que o principal se perde, se esvazia a potência, a amplitude do mistério que ele dança quando há um firmamento, quando há o rezo, quando há o ritual, a evocação do mito, quando há a criação de um campo propício para que a planta possa se manifestar na sua plena potência. Eu vejo com muita beleza, mas vejo esses pontos de atenção em relação à aproximação científica, embora ache muito mais interessante no sentido de que a ciência finalmente retoma os estudos que ficaram engavetados por tanto tempo. No mais, é a escolha de cada um em relação a como se aproxima desse mistério, dessas plantas, dessas substâncias. A gente sabe que há diversos tipos de utilização, de contato, e nos empenhamos para seguir nessa trilha da consagração ritualística e devotada ao mistério primordial da natureza, com a reciprocidade aos povos originários, sempre enaltecendo a importância dessa reflexão diária, constante, do que nos trouxe até aqui, quais as novas sementes que precisam ser semeadas para que a gente consiga colher um novo cenário, uma nova paisagem para a nossa humanidade. Mas eu vejo com muita beleza. Pontos de atenção, legal, de cautela, mas eu celebro a serpente se movimentando e reflorestando os corações acinzentados, né? As paisagens áridas do pensamento. Sim. Maravilhoso. E é legal também porque a gente, conversando sobre o tema que a gente ia abordar, né? Você falou sobre esse campo de estudo da filosofia esotérica que você tem apreciação, e é legal porque se você investigar, é algo muito ancestral essa questão da ritualística, né? Faz parte da nossa ancestralidade, da nossa alma. Eu sinto que a nossa alma, ela almeja mesmo esses ritos, esse espaço em roda, esse espaço de trocas, né? E aí como que você vê isso dentro dos seus estudos, né, da filosofia esotérica? Porque já existe isso há tanto tempo, né? Eu sinto que a gente só tá relembrando mesmo, né? Perfeito. É um resgate. É um eterno retornar, um eterno recordar daquilo do que a gente se afastou, mas que está sempre à feição do nosso caminho de regresso. E é interessante falar que a filosofia esotérica, dentro dos meus estudos, se apresenta como esse campo de conhecimento que promove um entrelaçamento de diversas correntes, de diversas tradições místicas, espiritualistas, que trazem consigo, trazem no âmago mais profundo de si essa sabedoria primordial da Divina Mãe, essa sabedoria oculta por trás das aparências, dos fenômenos, dos planos manifestos. E a filosofia esotérica enaltece a presença dessa chama, dessa sabedoria primordial no núcleo vivo de cada religião, de cada tradição, de cada filosofia. Quando nós nos aproximamos desses sistemas religiosos e filosóficos com a vontade e a coragem de purificá-los das interpretações dogmáticas e superficiais, dos desvarios e personalidades dos sacerdotes, e talvez principalmente da concepção antropomórfica de um Deus sádico, punitivo, que pune ou recompensa e que habita uma distância incomensurável e que talvez eu vá chegar lá se eu seguir uma determinada cartilha e conquistar os portões do paraíso. Isso se eu conseguir me livrar dos caldeirões do inferno, nessa relação sempre de medo, desespero e barganha e expectativa. A filosofia esotérica nos mostra que por detrás de todas essas camadas, todas as religiões, todas as tradições, todas as filosofias, todos esses múltiplos sistemas traduzem o mesmo silêncio, convergem para uma mesma unidade. E eu acredito que essa unidade é o fenômeno do xamanismo, é a sabedoria primordial da natureza, a raiz de toda a sabedoria oculta, o canto visceral, gutural, ainda sem palavras, ainda sem formas, que brota do útero da terra, fertiliza todo o corpo do nosso planeta e manifesta-se posteriormente nessas mais diversas religiões, filosofias, tradições espiritualistas. A filosofia esotérica contempla, portanto, todas essas tradições místicas, esotéricas, o esotérico com S, né? A gente tem o exotérico com X, as religiões tradicionais, e a gente tem o componente esotérico, interior, místico de todas essas tradições. O gnosticismo, a via mística dos ensinamentos do mestre Jesus, a Cabalá judaica,
o hermetismo, o sufismo, a via contemplativa mística do Islã, a Vedanta, todas as tradições místicas que, acredito eu, beberam diretamente dessa fonte primordial da sabedoria da terra, da medicina da natureza, como essa grande raiz que se ramifica em todas essas feições, em todas essas formas. Se nós mergulharmos nas profundezas de cada um desses sistemas de pensamento, dessas correntes espiritualistas, chegaremos à matriz primordial de toda a sabedoria, que é o canto visceral que brota do útero da terra, quase como um chamamento a que os filhos e filhas regressem à casa, voltem para dentro de si, onde a fogueira incandescente do espírito refugie e acalma a nossa saudade, que a gente tenta, insiste em saciar com as coisas do mundo, mas percebemos que a nossa essência permanece faminta, porque a saudade que a gente sente é uma saudade profunda, inconfessável de natureza. É assim que eu acredito. A filosofia esotérica enaltece essa unidade que permeia todas as coisas. E como Rumi dizia, se você não se encantar profundamente por todas as religiões, você ainda não entendeu a religião que eventualmente você escolheu para você. E a filosofia esotérica enaltece a beleza do espírito refulgente em todas elas, na sua profundidade, no seu componente místico, esotérico. E assim o xamanismo nos ensina, de alguma forma, a contemplar essa beleza, como o Léo Artesi fala, né? Você mistura muita coisa. Não, eu só não separo. É diferente, né? Misturar e separar. Então, todas essas formas, feições, todos esses troncos de conhecimento, eles traduzem o mesmo silêncio, o mesmo mistério. Eu lembro da passagem do Ibn Arabi, o grande místico da tradição sufi, quando ele diz: meu coração se tornou capaz de todas as formas. Ele é um pasto para as gazelas, ele é o convento do cristão, ele é a Caaba dos peregrinos, ele é um templo para os ídolos, é o rolo da Torá e é o texto do Corão. Sigo a religião do amor, e para onde quer que avancem as caravanas do amor, lá é meu credo e minha fé. O xamanismo, para mim, enaltece essa possibilidade de nós bebermos da fonte da unidade e assim revigorarmos a nossa humanidade, combalida por tanto afastamento, tanta competição, tanto separatismo, né? Tantos ismos, como Madame Blavatsky também diz, numa era de religiões, tradições tantas, ciências rangendo os dentes umas contra as outras e múltiplos ismos e ismas e istos, quem no meio dessa confusão confessará o seu próprio erro? Porque no final do dia cabe a cada um de nós confessar o nosso erro, que normalmente nós renovamos diariamente, nos empreendermos nessa vontade sincera de encontrarmos entre as nossas folhagens escuras a joia triunfante da sabedoria da natureza, aquela que não é corroída pela traça, não é pilhada pelos oportunistas e não pode ser consumida pelo tempo. Essa é a riqueza que a gente leva conosco. Então o xamanismo e a filosofia esotérica, para mim, se entrelaçam nessa dança que enaltece a unidade do espírito. Qualquer que seja a forma, o nome, a feição que você ofereça para se relacionar com a sua espiritualidade, nunca perdermos de vista que todas essas formas, símbolos, dançam em cima de uma geometria que é perfeita, porque ela é composta por todas as múltiplas, infinitas possibilidades que se transbordam do grande espírito, né? É mais ou menos por aí. Uau. Eu achei bem interessante essa abordagem, concordo perfeitamente, porque até pelas nossas navegações, falo por mim até, é sempre chegando nesse mesmo conceito de que tudo tá falando a mesma coisa. Uhum. É isso, tudo tá falando a mesma coisa. E aí, eu queria saber, dentro de uma aplicação prática, né, da sua metodologia, do que você vem propagando, assim, eu vejo, quando fala xamanismo, né, vem uma imagem mental do xamanismo tradicional, né, que utiliza a pagelança, as sabedorias com a natureza, com a erva, as conexões e toda a utilização dos aparatos tradicionais xamânicos, né, cristais, terra, elementos, rituais. Agora você está falando de uma coisa muito mais expandida nesse sentido de utilizar mais elementos, né, outras tradições. E como que você trabalha e utiliza essas diversas tradições dentro de um trabalho que você denomina dessa forma? Como eu contemplo, irmão, o xamanismo como essa raiz
a gente sempre enfatiza, enaltece a importância fundamental de todo esse caminho, que é a preservação e o resgate do mito e do ritual. O ritualizar qualquer movimento na nossa vida, nas nossas jornadas, como um ato de evocação ao sagrado, ao espírito, ao mistério, em todas as nossas palavras, pensamentos, em cada um dos nossos gestos. E entendemos, portanto, o resgate do ritual como pressuposto de todo o caminho do autoconhecimento. E a partir desse resgate, dessas ferramentas, desses elementos, da reaproximação dessa sabedoria que não foi perdida, mas foi esquecida quando a gente se encantou pelos cânones da modernidade, da urbanidade, resgatar isso nos tempos modernos, despertando novamente no nosso coração o encantamento por nos reunirmos em volta do fogo, evocar os cantos sagrados, nos conectarmos aos espíritos dos animais, ao reino mineral, mas nunca sem perder de vista, como a gente enaltece, que esse corpo de conhecimento, de sabedoria, ele é vivo em todas as expressões da vida, sem distinção, em todas as manifestações que se propõem religiosas, em todas as vias autênticas, em todos os caminhos de reconexão com o espírito. Para ilustrar isso, nas nossas cerimônias com a ayahuasca, que eu já ouvi de algumas pessoas que são pouco ortodoxas nesse sentido, a gente evoca diversas matrizes de sabedoria a partir das vibrações. Então, nós, além de reverenciarmos os cantos dos povos originários, do povo Shipibo, com quem eu estudo, os instrumentos, a gente faz o trabalho com o Sound Healing dentro das cerimônias com a ayahuasca, com os instrumentos ancestrais, mas também abrimos espaço para a manifestação sonora dessas outras matrizes da espiritualidade antiga, que beberam diretamente desse conhecimento primordial do xamanismo. Então, os cantos, as evocações dos sufis, as evocações dessa via contemplativa do Islã, os cantos gregorianos até mesmo, cantos de diversas matrizes, de diversas fontes, de lugares diversos do nosso planeta, e que trazem, entendemos nós, essa conexão com a sabedoria primordial da natureza, mas que assume diferentes roupagens, diferentes feições. Assim, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, amplificar a visão a respeito do fenômeno xamânico, que muitas vezes, sobretudo em pessoas que começam a trilhar ou achar que estão começando a trilhar o caminho do autoconhecimento, reduzir o fenômeno xamânico pura e simplesmente a manipulação de um instrumento ou a evocação de um determinado canto, perceber o xamanismo, que por si só é uma neologia, um termo que foi cunhado em tempos muito recentes, como esse sem nome que se expressa e dança em todos os nomes, em todas as formas. Quando a gente estava falando de Mamãe Kuan Yin lá em cima, né? A divina Mãe Kuan Yin, que da tradição na China. Então, são arquétipos distintos que evocam as mesmas, vamos dizer assim, não formas de sabedoria, né, que emanam do útero da natureza. Então, os nossos encontros, eles sempre permeiam muito essa aproximação das diferentes tradições, religiões, filosofias, sempre numa via mística, né? nas vias contemplativas, que é as vias que evocam essa experienciação direta com o sagrado. E algumas pessoas acabam criando uma proximidade maior, por exemplo, com a própria religião que já seguem, mas abrem a percepção, expandem a sua visão para além, por exemplo, da interpretação tradicional do cristianismo, o cristianismo constantiniano lá do século IV, e se aprofundam numa visão, nos ensinamentos do Cristo, depurados e purificados de toda a interferência sacerdotal que foi feita ao longo dos tempos. A gente estuda os apócrifos, os ensinamentos místicos, ocultos, contemplativos do Cristo. A gente estuda a tradição sufi, né, o sufismo como essa via de resgate também de uma sabedoria daquela região persa, do culto a Zoroastro, que era um culto ao fogo sagrado na Pérsia, 5 séculos antes de Cristo. Templos nos quais eles se reuniam em volta do fogo e cantavam, celebravam ao espírito, a Ahura Mazda, fonte da qual Jesus também depois veio a beber antes de compartilhar os seus ensinamentos. Jesus era um grande esotérico nesse sentido, né? Porque bebeu de múltiplas, infinitas fontes, manipulador de ervas, grande xamã.
hierofante dos mistérios, Mahatma, mestre de sabedoria, manipulava as ervas, era um grande conhecedor das coisas da natureza, estudou com os essênios no deserto, que mergulhavam em contemplações, em estados de êxtase, de enlevo, só observando a natureza. E tantos outros mestres e mestras de tradições distintas que evocavam a sabedoria da natureza em seus ensinamentos. Os mestres persas, Madame Blavatsky, tinha uma reverência muito profunda aos povos ameríndios, chegou a visitar a América do Sul e teve um contato, acredite-se até mesmo com as plantas de poder. Mestres e mestras de tradições diversas que nos seus escritos, como Gautama também, supõe-se até que o soma dos Vedas seja uma bebida enteogênica, denotando já essa manutenção de uma relação simbiótica com o mistério vegetal, que sempre permaneceu vivo em todas as tradições, culturas, mesmo aquelas que de alguma forma se afastaram do corpo de conhecimento primordial da natureza e sistematizaram esse conhecimento em outras feições, em outras manifestações, outras formas de se relacionar com o divino. Assim, a gente vai recompondo essa unidade, né? Essa trama que é composta por diversas formas de abordar e se relacionar com o espírito. Que legal, hein? Maravilhoso isso. É um costurar mesmo, né? É tão bonito isso, porque tem acho que uma frase de Jesus, eu não sei ao certo, mas que fala que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, eu sinto que todas essas filosofias, esses ritos, são essas moradas, né? Então, como que a gente se conecta com elas? E se a gente observar os nossos ancestrais até mais próximos, né? Eu gosto muito de ouvir meus avós, assim, acabei de voltar de uma viagem de lá, e aí, toda vez eu gosto de ouvir umas histórias antigas, assim, da minha avó falando que eles se reuniam no quintal, assim, para conversar, para fazer uma refeição, várias famílias morando junto, ouvindo rádio junto, que naquela época não tinha nem TV, né? E partilhando uma refeição. E aí, se você observar, por exemplo, TV, tecnologia, tudo isso aqui que a gente está usando, que nos serve muito bem, que está possibilitando a gente compartilhar esse conhecimento, existe há pouco tempo. É tipo, sei lá, um século, nem isso eu acho. Então, é muito mais ancestral, está muito mais enraizado na nossa memória esses encontros mesmo, esse relacionar, né, uns com os outros, com a natureza. E eu sinto que também essa questão da humanidade estar doente, né, que é até legal fazer uma brincadeira com esse nome, né? Tipo, humanidade. A gente tá voltando tá se relembrando como é ser humano, né? E humanidade, né? É uma unidade. Eu sinto, né? Eu gosto de olhar para esse lugar, da gente se conectar com a humanidade, a gente volta para essa unidade. E ver o quanto que esse relacionar precisa ser curado também, né? Porque eu sinto que hoje em dia, se tem tanta coisa que a gente vê no externo que tá causando destruição, é porque a gente tá destruindo essa relação com nós mesmos, uns com os outros e com a natureza, né? Perfeito. E até puxando assim esse gancho, com todo esse conhecimento, pra gente que gosta de mergulhar, né, gosta de se aprofundar e se conectar assim com diversas egrégoras e bem aberto aos estudos. Mas agora eu queria trazer uma percepção assim contemporânea do que está sendo aplicado, né? Então esses estudos, toda essa busca que, por exemplo, você traz com o seu servir ali, para quem está chegando, né? A pessoa está falando assim, poxa, é interessante isso aí, né? Eu gostaria de saber mais dessa conexão, mas talvez me pareça um pouco místico demais para mim. E eu quero saber qual é a aplicação prática na vida, né, nesse momento que a gente está passando. Como que você traz essas ferramentas de forma efetiva e prática? Porque a gente precisa navegar agora na matéria, né? Tem a conexão, tem a sensibilidade, tem tudo mais, mas como navegar na matéria com o auxílio desse conhecimento e dessas ferramentas? Eu acho que é colocando o barco na água, mas não deixar a água dentro do barco. O barco pode estar na água, mas se a água está dentro do barco, ele pode afundar. De navegar, mas navegar com confiança, com serenidade, com ímpeto de unidade, num momento tão polarizado,
tão afeito à dualidade, até as ferramentas espirituais mais preciosas podem ser utilizadas para apartar, para segregar ou para enaltecer aspectos da nossa personalidade que precisam ser de alguma forma subjugados ou enfraquecidos. A natureza, acredito eu, compartilha os seus segredos mais íntimos, mais profundos, com aqueles que buscam esse conhecimento, esse caminho para fortalecer o mundo e não para fortalecer a sua insignificante personalidade. Entendo que esse caminho da unidade, o que a filosofia esotérica propõe, é um estudo interno, diligente, diariamente renovado, empenhado em identificar os véus, as barreiras, as neuroses, os bloqueios, os assombros que a gente ainda cultiva dentro de si como ervas daninhas, e esse cultivo toma espaço do florescimento das nossas virtudes. Virtudes que podem nos inspirar a caminhar, a enfrentar os cenários inóspitos, os desafios que se apresentam, abrigados com as armas do Dharma. Kabir diz isso, né? Toma a tua espada, se junta à batalha, luta com discernimento, combate sem temor, mas nunca te esqueça que a verdadeira batalha se trava no teu interior. Se a gente não tomar um cuidado, acredito eu, neste momento tão sensível da nossa humanidade, nós podemos com muita facilidade eleger não só culpados ou inimigos que se tornam muito justificáveis de serem combatidos com as armas que sejam. E com isso a gente pode dar vazão a aspectos ainda não contemplados, não reconhecidos na nossa humanidade interior. Quais as peças internas que eu preciso reencaixar? Então, esse estudo nos ajuda, acredito eu, a nos aproximarmos de uma jornada de autoconhecimento que está orientada pelo reconhecimento da nossa verdadeira natureza, o que nós somos por detrás de todas as batalhas que nós combatemos, o que nós somos por detrás de toda a nossa eventual ansiedade por testemunhar o nascimento de um cenário que talvez ainda não tenha amadurecido suficientemente. Da onde vem a pressa, da onde vem a ansiedade, da onde vem o assombro, da onde vem o medo, para que todos os nossos movimentos, repito, venham de um lugar repousado e confiante de que nós temos todas as ferramentas e que elas, acredito eu, devem ser empunhadas e utilizadas com esse ânimo de aproximação, para a gente não enaltecer excessivamente as pequenezas que nos afastam e enaltecer a grandiosidade daquilo que nos aproxima. Porque a gente está todo mundo dentro desse barco, né? E convém que a gente partilhe dentro dele das nossas emoções, dos nossos assombros, mas nunca se esquecer também de que esse pranto, se ele enche a embarcação, ele afunda o barco. Então, como a gente sentir essa dor, como a gente se empenhar nessa mudança, sem que essa dor toque um lugar de sofrimento e desesperança, porque assim, acredito, os nossos movimentos vêm contaminados e vêm enfraquecidos por uma visão dual do que está se apresentado diante de nós agora. Todas as manifestações, todas as expressões que nós testemunhamos são reflexo dos nossos desvios internos. Eu acredito que não há mal na natureza. Eu parto sempre da minha visão do xamanismo daí, né? A natureza tem um antídoto para cada veneno, tem uma recompensa para cada prejuízo, tem uma correção para cada desvio. O mal é uma má utilização do livre-arbítrio que nos foi outorgado, da Divina Mãe que nos concedeu o perfeito senso de escolha para a gente escolher retornar a ela. Uma vez que a gente percebe que esse mal que nós testemunhamos e que nós repudiamos e rejeitamos, ele precisa ser reconhecido nas nossas pequenas atitudes e escolhas de cada dia. Não só a maneira como a gente se relaciona uns com os outros, responde aos desafios, às vicissitudes da vida que vão continuar se apresentando, mas como a gente lida com os nossos assombros internos, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, para que a gente se movimente confiantes de que a nossa história está sendo escrita e que é preciso conhecer a história que nós já escrevemos para a gente, né, escrever de uma forma diferente. Então, se aproximar dessas fontes, acredito, se aproximar dos povos originários, se aproximar de tudo do que a gente se afastou, promover uma grande reconciliação diariamente, uns com os outros, com a gente mesmo. Que eu vejo muitas vezes as pessoas combatendo um combate que se torna muito mais violento porque ele vem de um lugar ainda muito pouco autoperceptivo. Eu estou lutando essa luta porque eu quero mudar esse cenário ou eu estou simplesmente extravasando, expurgando uma raiva que eu ainda não consegui resolver e sanar comigo mesmo?
Eu, vez ou outra, eu cito uma passagem de uma prisioneira, Etto Hillensen, que ficou sendo torturada por meses no campo de concentração, e eu sempre levo isso no meu coração, né? Depois que ela foi encontrada nos seus aposentos, ela deixava uma espécie de diário, umas folhinhas que ela escrevia, anotava tudo que ela estava passando naquele cenário inconcebível, né, para a nossa mente. E ela escreveu, dentre outras coisas, o seguinte: trabalhe para aniquilar em ti tudo aquilo que você quer aniquilar no mundo ou no outro, pois cada átomo a mais de ódio e desesperança que nós acrescentamos a este mundo tornam um lugar ainda mais inóspito do que ele já se encontra. E eu sempre falo para as pessoas, lembrem quem escreveu isso. Antes da gente falar, não, mas é impossível agir dessa maneira. É possível, a gente pode, e acredito que a espiritualidade conspira ao nosso favor, no melhor dos sentidos, quando a gente caminha abrigados nessa essência pura, viva de uma natureza intrépida, corajosa, dedicada, empenhada, mas eternamente inspirada por um sopro silencioso, que é o mesmo sopro que, quando sopra mais vigoroso, ele arranca as folhas secas, desnuda tudo que deve ser contemplado, e depois, numa brisa mansa, ele faz com que as pétalas cresçam novamente, mostrando que há uma eternidade que dança em todos os descaminhos, em todos os desajustes, em todas as imperfeições. Enaltecer no nosso coração a serenidade que habita uma posição de equilíbrio entre a agressividade, a ansiedade e a passividade, a estagnação. Mover, caminhar inspirados pelo Espírito, que é o que o próprio xamanismo nos sugere. E o Espírito é virtuoso, é confiante, é fraterno, é humilde diante dos desígnios que nós mesmos não compreendemos em muitas instâncias. Como eu sempre digo, o relógio da eternidade não tem pressa, a pressa é nossa. Como fazer melhor, fazer de forma mais consciente, sem nos desviarmos da nossa verdadeira natureza. Sim, e muita gente fala sobre essa questão, né, da cura pelo amor ou pela dor, né? E aí, se a gente olhar para o cenário hoje em dia do nosso planeta, eu ouço às vezes algumas pessoas falando assim, porque a natureza está se revoltando contra o homem. Mas eu ainda acredito dentro de mim, que não é uma revolta, é só um processo de um corpo se autorregulando, assim como o nosso, né? Quando às vezes a gente se machuca, a gente passa mal ou tem um processo de doença, e olhar para aquilo e ver que é um processo de regeneração e autorregulação, né? Como que você vê isso também? Eu também não acho que é uma contraofensiva, uma vingança incendiária, sádica da natureza, não. Acho que isso está muito mais alinhado com uma visão religiosa que eu tento superar, naquela superfície da religião que coloca Deus ou a natureza como forças incendiárias, sádicas, que vão punir ou premiar. Eu acredito na lei da colheita e da semeadura. Não vos iludai, de Deus não se zomba. Aquilo que é colhido é semeado. E Gautama fala a mesma coisa com palavras diferentes. Nem no topo da montanha, nem na profundeza dos oceanos ou na escuridão das cavernas, o ser humano pode se livrar das consequências das suas próprias escolhas. Aquilo que é semeado invariavelmente será colhido. E a gente escolheu desembarcar num planeta escola chamado Terra. Cada semente que a gente coloca nesse corpo vai florescer. São respostas naturais, muitas vezes, a estímulos e impulsos artificiais que a gente segue alimentando e que maculam o corpo da Terra e que maltratam uma mãe que pacientemente espera o nosso retorno. Pois quando estamos unidos, abrigados nessa fonte, mais uma vez, nada nos falta, nos tornamos invencíveis para lidar com as diferenças, adversidades que compõem a experiência humana. Isso sempre vai existir na nossa vida. Mas esse cenário de profundo desequilíbrio é o reflexo, é a resposta ao que nós mesmos estamos semeando já há muito tempo. Mas ainda que seja muito tempo, é um tempo ainda exíguo, perto de todo o tempo que nós caminhamos em harmonia, em simbiose com esse planeta. Isso também renova as nossas esperanças, porque a gente se afastou ontem, vamos dizer assim, em termos históricos, né? Nos últimos séculos. Foi após o advento da grande era industrial que a gente começou a utilizar efetivamente a natureza como recurso, com quase 5 graus, acho que no aumento da temperatura do planeta em 3 séculos, alguma coisa assim. Eu vi um estudo recentemente que a massa antropogênica do planeta superou, acho que em 2021, a própria massa natural do planeta Terra, ou seja, tem mais peso, tem mais coisa que a gente construiu do que o que a própria Terra gestou.
Então o ser humano já superou nesse aspecto a capacidade criativa da Terra, só que criando e colocando em cima do corpo dela, em grande maioria, coisas que a gente não precisa, não necessita. São formas da gente saciar a nossa saudade mais profunda, saudade de espírito. Então esse afastamento se deu há pouquíssimo tempo. Antes disso, a gente caminhava em harmonia. Se a gente retroceder um pouco mais, tem uma obra magnífica da Riane Eisler, O Cálice e a Espada, que ela narra, ilustra de alguma forma essa transição das sociedades igualitárias, de culto à deusa, de conexão simbiótica com a natureza. Não um matriarcado no lugar de um patriarcado, mas um lugar de unidade, a dança das polaridades masculino e feminino em perfeita comunhão, a gente se relacionando uns com os outros, com a terra, com o divino, entendendo, interpretando as mensagens do invisível. Pouco a pouco, isso foi dando lugar a essa sociedade dominadora, esse modelo já capitaneado pelo ego, assombrado por perceber-se separado e tentando se separar mais ainda para se defender. Esse eu pessoal que luta o tempo todo contra a vida, contra o mundo e até mesmo contra Deus. Essa voracidade, essa ganância, essa desconexão profunda foi nos levando ao cenário que nós testemunhamos hoje. Porém, repito, faz pouco tempo que a gente se afastou. É possível retornar, pois essa é a nossa natureza. A gente não veio da ignorância. A gente não comeu o fruto da árvore proibida e fomos expulsos dos portais do paraíso. Agora a gente tem que penar para conquistar a redenção, que esse pecado original seja redimido. A nossa condição originária, ela é sublime, ela é sagrada, ela é transcendente, ela é luminosa. E essa ideia que foi inculcada é para fazer a gente caminhar com os ombros caídos. Não, nossa, eu vim da ignorância. Então a minha natureza é ignorante, né? Não, a nossa natureza ela é sublime, ela é una, ela é fraterna, ela é virtuosa. Então é fácil, de alguma forma, nesse sentido, é mais simples do que parece retornar. É cultivar dentro de nós as sementes virtuosas que já estão todas latentes dentro da gente. Fortalecer os nossos passos, fortalecer o nosso relacionamento com as nossas debilidades, para que desse fortalecimento a gente possa transbordar para o mundo as ferramentas, os movimentos que vão contribuir para que aqueles que padecem por força da ignorância que a gente cultivou por tanto tempo possam também se reerguer. Aqueles que aí não tem nem o que comer, não tem nem onde dormir, não tem nem o que vestir. Nós que temos tudo isso, a gente já tem pouco ou quase nada do que reclamar. O nosso trabalho, eu acho que deve ser pautado por fortalecer aqueles que quase nada têm, porque a gente se encantou pela possibilidade de ter tudo aquilo de que a gente não necessita. E a Terra dizendo pra gente, não é por aí, você não vai matar essa sede nesse lugar. Essa fome é mais profunda, essa saudade só vai ser preenchida quando você voltar para si, voltar para sua casa, retornar para os braços da mãe. É um movimento de retorno que eu acredito nada pode conter. O que é finito não pode se opor ao que é infinito. O que é transitório não pode se conter aquilo que é eterno. É um movimento que muitas vezes parece vagaroso, penoso e dolorido, e assim é, mas as feridas que são abertas na nossa própria carne são frestas para que a luz do discernimento adentre e corrija os nossos passos, sem um lugar de culpa, sem um lugar de vitimização, de miserificação da nossa condição humana, um lugar de certeza, convicção de que a gente pode semear o novo, temos todas as ferramentas, toda a divindade, toda a espiritualidade, a luz infinita nos assiste nesse progresso. Assim eu acredito e confio. Você trouxe algumas palavras-chave aí que estão permeando aqui na minha mente, assim, né? De toda essa conversa, eu sinto que as palavras calma e paciência, elas são palavras que, no momento que a gente está vivendo, é meio que intangível, assim, no senso comum, entender a grandiosidade de que é essa calma, essa paciência. Porque se a gente olhar de uma forma expandida, como você está falando, essa história da humanidade, é tudo muito recente. E a gente nesse movimento, eu me coloco nesse, né? Eu como no movimento de ignorância, pensando no egocentrismo aqui dessa vida, dessa curta passagem aqui, nesse momento. Olha que interessante. Na 3D temos esse espaço-tempo, essa percepção de espaço-tempo. Mas parece que um mês, um dia, uma semana
é algo assim, nossa, não aconteceu. Então, é um problema. Não aconteceu. Esse ano foi, por exemplo, esse ano foi um ano catastrófico. Então, essa visão limitada desse espaço-tempo, ele tira as possibilidades da gente realmente compreender essa história e entender que o movimento é coletivo, somos pequenas células dentro de um sistema e que esse movimento natural de renovação de ciclos, ele é expandido. Isso eu gosto muito das medicinas que nos mostram esse vislumbre de estar num espaço-tempo diferenciado, de falar assim, poxa, eu tô enxergando aqui, ó, agora essa timeline de outro lugar. Eu tô vendo a história aberta aqui na minha frente, eu tenho um vislumbre desse lugar e nos relembra isso. E fala assim, poxa, meu, calma, paciência, calma, sem esse combate dia a dia, isso aconteceu errado e tá tudo errado e vamos combater, vamos salvar, calma. E esse processo, como que a gente enxerga esse processo e ganha um pouquinho de clareza, um pouquinho de acalento assim pra ficar, peraí, tá tudo progredindo, tá tudo no progresso, tá tudo no caminho que deve ser. É confiar mesmo, né? Você sente? É no progresso que é o retornar, né? Sim. Não é o progresso de tem que ter mais do que do mesmo, né? Mas sim de um retornar, de um relembrar da nossa essência, né? Você também sente isso? Eu sinto, é um resgate diário, constante. Eu vi a professora Lucilena Galvão, em algum podcast, ela foi questionada sobre esse cenário melancólico, devastador, que se abate sobre o nosso planeta neste momento. E ela falou, gente, faça um exercício empírico na sua vida. Desde que você nasceu até hoje, relembra a quantidade de pessoas íntegras, virtuosas, de bom caráter, que se relacionam num lugar de verdade, de honestidade, e tenta agora catalogar ou se recordar daquelas pessoas profundamente ignorantes ou momentaneamente abstraídas da sua própria essência e natureza. É um número quase ínfimo comparado às pessoas que cruzam o nosso caminho e estão comprometidas, imbuídas desse resgate, dessa transformação, dessa revolução de si. Porque, de fato, assim, eu acredito, né? No início eu me achava inteligente, eu queria mudar o mundo, mudar as pessoas, até que eu me encantei pelo caminho da sabedoria. Hoje eu me dedico a mudar a mim mesmo, porque todo dia tem mais coisa para mudar, tem mais inimigo interno a ser combatido do que inimigos externos a serem confrontados. A gente muitas vezes gosta de projetar essas imagens, esses monstros do lado de fora, num pedido quase de socorro, porque a gente não está dando conta de combater e vencer os nossos inimigos internos, que emanam da nossa personalidade inferior, do nosso ego ainda excessivamente ensimesmado no que nós temos como certo e errado e que nós temos como justo ou razoável. Para mim, o budismo ilustra isso com muita beleza, né? A avidya, a ignorância que dá origem nascedouro a esse ego, essa estrutura fictícia que se vê apartada do todo e das coisas, e imediatamente ele já se assusta com esse afastamento, que é profundamente não natural para a alma, mas ele é um mecanismo necessário para que ela possa se experienciar neste universo. E uma vez que a alma se encapsula neste ego, ele passa a agir só a partir do desejo e da aversão. Isso eu gosto, eu quero mais, quero agora, quero no meu tempo, isso eu não gosto, isso é feio, Deus não está aqui, não me convém. E o medo da morte. A ideia de que a vida se resume ao que acontece entre o berço e a sepultura. Mesmo, eu sempre digo isso, as sementes que eu vou semear, boa parte delas, talvez a maioria delas, eu não vou ver florescer. Mas eu não vou ver dentro dessa perspectiva muito limitada, restrita a essa dimensão espaço-temporal do Felipe que nasceu aqui e vai até ali. Mas as sementes que a gente planta desse vazio, desse eterno, dessa crística, búdica confiança do nosso coração, elas já guardam dentro de si árvores frondosas, que já são gigantescas e frutíferas em algum outro lugar. Talvez até nesta terra, em algum lugar que a nossa visão não alcança. Caminhar todos os dias comprometido com esse reflorestamento interno, com o reverdecimento das paisagens áridas do nosso pensamento que quer demais ou rejeita demais, e confiar que as escolhas podem partir de um lugar mais sereno, que os movimentos podem partir de um lugar mais receptivo aos movimentos da providência que boa parte das vezes contrariam as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas expectativas. Eu confio, acredito e testemunho esse reflorestamento assim na minha realidade, na minha família, no meu entorno. E de verdade, meu irmão, minha irmã,
queria até saber como vocês sentem, mas eu percebo muitas pessoas, sim, pessoas assustadas, outras completamente abstraídas, não fazem a menor ideia de que isso tem relação direta com o que a gente vem fazendo nos últimos séculos, e outras pessoas que estão realmente comprometidas. O que eu posso fazer de diferente? Não só, mas também em mudanças de hábitos, de escolhas. Eu preciso disso mesmo? Eu preciso consumir esse troço? Eu preciso almejar aquela coisa? Etc e tal. Mas comprometidos em encontrar dentro de si uma paz que esse mundo não está mais conseguindo nos oferecer. Não está conseguindo prover para ninguém. E quanto mais a gente tenta consumir, comprar e conquistar, maior, mais profundo é esse vazio. Então, eu vejo isso nos nossos círculos. Muitas pessoas de lugares, de contextos improváveis, ambientes corporativos, ou que há pouquíssimo tempo nem pensariam em buscar uma ferramenta espiritual, uma tecnologia ancestral, a medicina da floresta, expandir a própria consciência. E estão abrindo o coração para se investigar, para se trabalhar, e não recorrendo a soluções simplistas, simplórias, imediatas, miraculosas, trilhando o bom caminho da floresta que vai inevitavelmente as colocar diante desse necessário enfrentamento com tudo que elas têm que vencer dentro de si. E a partir disso elas podem atuar nos seus respectivos campos de trabalho, no seu servir, conectados a essa força, essa floresta que nasce de novo no nosso coração e nos inspira melhores ações, melhores escolhas. Rumi diz isso: quando você encontrar um demônio no seu caminho, um dragão, uma feição indesejável, toma o teu coração como esmeralda, e o verde brilho dessa pedra refulgente haverá de afugentar todos os medos, todos os demônios. A gente precisa acender essa luz dentro do nosso peito, que eu acredito que ela é acesa com pequeninas atitudes, mudanças de pensamento, respostas mais fraternas, reações menos intempestivas no dia a dia com as coisas que fogem ao nosso controle. É o que você falou, é num campo mais do que quântico, né, meu irmão? É numa dimensão completamente fora da manifestação espaço-temporal. Uma coisinha que a gente às vezes reputa insignificante, uma mudança de pensamento que nos acompanha já há muito tempo. Nossa, semeia, colore e cria paisagens exuberantes, universos afora e nesse planeta também, e nos corações de toda a nossa humanidade. E essa paciência, né, é a chave mesmo, porque às vezes a gente subestima o movimento, um pequeno movimento interno, né? A gente gosta muito de estudar, de consagrar as medicinas, de investigar, de fazer ali os retiros de meditação que a gente fez recentemente, como o Vipassana. E eu sinto que todos esses caminhos é como se eu renovasse o voto com esse sagrado, né? Que às vezes a gente está buscando fora, mas que a gente só encontra dentro mesmo. Tá cada vez mais claro. Então, eu sinto que todos esses processos é como se fosse um descanso para nossa alma, para ela sair desse lugar de agitação e de ficar nessa busca incessante. E aí, esses pequenos movimentos que a gente faz, que às vezes você acha que pode, né? Quem nos ouve aqui, às vezes, eu mesma pensava, será que isso funciona? Esses dias eu fui lá, né, que nem eu comentei, ver minha família, e aí eu consegui ter acessos tão profundos, conversas tão profundas com a minha família e revelações, assim, deles que eles nunca falaram pra mim. E a abertura do coração do meu pai, assim, de coisas que eu jamais imaginaria, sabe? Dele se abrir pra mim, que eu voltei em prantos no ônibus, assim, sentindo essa plenitude do espírito de falar assim, nossa, faz sentido e faz toda a diferença cada pequeno movimento que a gente faz. Por mais simples que seja, mas é olhar para esse lugar interno e ver, né, os incêndios que eu estou causando dentro de mim, que às vezes reverberam fora, né? E como que eu apago esses incêndios dentro de mim, né? Pra que essa pressa toda, né? Pra que essa pressa toda? Quem falou que precisa ser dessa forma? Quem falou, né? Estamos descobrindo aqui novos caminhos. É só fazer um exercício muito simples, né? A gente ficou 10 dias em silêncio lá no Vipassana. 10 dias em silêncio, e a gente conheceu uma galera que foi, e o tamanho da plenitude que a gente alcançou com essa experiência é imensurável, assim. Então, muitas vezes eu vejo, assim, um anseio para, nossa, quando eu subir no monte, lá, que eu fizer aquela viagem, e eu estiver lá naquele lugar, e eu descobrir, eu viver essa experiência, aí vai ser massa. Aí vai ser, nossa, aí eu vou estar nutrido. Mas olha que legal esse convite, né?
Às vezes, explorar um lugar tão simples desse, que é o silêncio. O silêncio, que é o nada. Isso é um estado de espírito, de corpo, mente e espírito, de tanta felicidade, de tanta abertura, sem precisar de nada. Eu convido a quem nos escuta, nos assiste, a se abrir para alguma experiência nova. Alguma experiência que te dê espaço. E a desculpa que eu escuto é: não tenho tempo. Na verdade, esse é o tempo que você vai ganhar. Você vai ganhar muito tempo. Você vai ganhar essa sensação, né? Esse preenchimento do coração, que ele é, putz, cara, uma mudança de total de consciência. Então, quando a gente fala de meditação, a gente fala do silêncio, às vezes tá vindo a tecnologia do jejum. Esses movimentos, eles vêm para tirar um pouco, né? Trazer esse contraste, tirar um pouco dessa agitação. Limpa um pouquinho, para ver o que acontece. Experimenta um pouquinho novo, não precisa ser radical. De repente faz um retiro na natureza, um fim de semana, nem que seja um dia, nem que seja no centro urbano, mas se permita algo novo, diferente, para olhar. Está vindo o chamado aí para as plantas de poder, de repente, se é o chamado está acontecendo, esse anseio da alma, experienciar uma sensação que realmente preenche, que é verdadeira, essa felicidade genuína, verdadeira, que os mestres estão aí falando, muita gente falando, Netflix trazendo coisas aí sobre isso. Netflix, cara, tem forças assim ajudando a gente, trazendo e nutrindo o campo, né? Livros, programas, filmes, Netflix. Nosso podcast, você está escutando, tá chegando a mensagem aí. Então faça o movimento, o convite é esse, se você tá sentindo essa agitação interna, essa loucura, esse tempo, parece que não tem tempo, olha aí, esse é o chamado. Não é? Quando parece que não tem tempo, aí que tem que exercitar a paciência, esse é o chamado. Né? E é legal também, porque todos esses mergulhos, eles nos ajudam a perceber as nossas incoerências, né? E trabalhar o que precisa ser trabalhado. Não adianta a gente ficar buscando fora. É lógico que tem muitos conhecimentos que a gente tem que se nutrir mesmo, para ter um embasamento ali, para ter informação, mas ele só vai fazer sentido quando a gente coloca em prática no dia a dia, né? Tendo melhores escolhas, tornando coerente mesmo, né? Nosso corpo, nossa alma, nossa mente. E como que você vê isso também, por exemplo, das escolhas que a gente faz no dia a dia, simples, como, por exemplo, a alimentação, como as coisas que a gente assiste. Como que você vê isso? É o mais fácil de mudar e é onde a gente dedica muito pouca atenção, né? Às vezes a pessoa vem num trabalho, eu quero saber, investigar quais são os meus karmas mais antigos, o que eu preciso resolver, porque eu acho que quando eu tinha 5 anos, ou então acho que eu estou obsidiado por uma entidade galáctica, trevosa, coisa... Olha para dentro da sua casa, assim, o que você está comendo, você está bebendo água, você está tomando sol, o que você está assistindo, o que você está consumindo, com quem está se relacionando, qual o conteúdo das suas conversas, qual a relação com seus pensamentos. Você consegue parar, nem que seja 10 minutos do seu dia, ficar em silêncio com você, olhando para dentro, saindo desse frenesi mental, dessa luta e fuga constante, que é onde o sistema quer que a gente esteja, né? Sempre na pressa, na ansiedade, na voracidade, na ganância, na movimentação, na hiperprodutividade. Respira, fecha os olhos, volta para dentro de si, transforma a sua casa no seu templo. Escolhe muito bem o que você vai nutrir ali dentro. Como você vai se relacionar com as pessoas mais próximas da sua vida, como você vai caminhar no seu ambiente profissional, se você vai estar com os ombros curvados em conformismo, em praguejamento, em reclamação, ou vai estar disposto a semear algo novo, algo melhor ali dentro, em vez de só reclamar de como as pessoas agem e deveriam agir, o que deveria ou não acontecer. Assumir essa fortitude interior, essa responsabilidade que deve ser renovada diariamente, em fazer o melhor que a gente pode fazer, porque eu acho que o que muda o mundo não é a ânsia furiosa de combater o que eu julgo pior, é a vontade sincera de eu fazer o melhor todos os dias, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer com as ferramentas que eu já tenho, quais os assombros que passam pela minha mente, pelo menos umas 10 vezes por dia, que vêm e me falam, olha para isso, resolve isso, sai desse lugar, para de cair nesse buraco, para de repetir esse padrão, e a gente finge que não está ouvindo e vai fazer a próxima coisa, porque o dever chama e o tempo é escasso, a vida é corrida. Não, é necessário criar esse espaço interno de reflexão
do que eu preciso me libertar. No Hipócrates que dizia isso, né? Antes de você falar quero a cura, reflita. Você está disposto a abrir mão do que está te deixando doente? São coisas muito diferentes. A gente, felizmente, infelizmente, vê muito isso nos trabalhos com a medicina da ayahuasca, né? Pessoas que buscam uma solução mirabolante, uma cura instantânea, como se fosse uma panaceia que você vai tomar, a medicina da floresta vai vir, vai te emancipar de todos os seus desvios, vai te transformar numa figura iluminada, sublime, perfeita, e a gente sabe que é muito longe disso. Ela nos dá um vislumbre dessa beleza, desse sublime, desse sagrado, e nos mostra que é possível caminhar em direção a isso. Mas é um caminho que é laborioso, é uma montanha íngreme, sinuosa, e que ela começa a ser conquistada com um primeiro passo, com situações que já estão muito à nossa feição, que é possível mudar, uma mudança de padrão no pensamento, me comprometer diante de uma mesma situação que sempre me tira do centro, me tira do eixo, me faz praguejar e buscar culpados, a criar um espaço, nem que seja de 1 centímetro, para olhar para aquilo, escolher me relacionar com aquilo de uma outra forma. Para mim, a medicina do silêncio é a mais poderosa nesse aspecto, porque ela nos ajuda a integrar muitas pecinhas que ficam soltas, às vezes, nas experiências com as plantas, nas experiências enteogênicas, que nos atiram muitas vezes em portais multidimensionais, com imagens e figuras e formas, e encontros galácticos, mas que é fundamental que isso seja acoplado, vamos dizer assim, na intimidade do nosso ser, para que isso se transborde em ações práticas do dia a dia. Senão a espiritualidade vira uma busca ilusória, por uma fórmula mágica, ou para eu usar um distintivo de que eu sou uma pessoa que consagra a ayahuasca, que tem um caminho de autoconhecimento, ou às vezes para eu ganhar o acesso a um determinado grupo onde eu vou me sentir pertencente, validado, reconhecido. E em outras vezes, que eu acho pior ainda, uma tentativa de fugir do mundo, fugir das dores e principalmente fugir de si mesmo. Você não vai fugir de si mesmo, você não vai esquecer os seus problemas consagrando a ayahuasca ou trilhando qualquer caminho e linha espiritual. Você vai ter que olhar para tudo isso de frente. A espiritualidade dança nas pequenas escolhas singelas do dia a dia. E essa é a maior beleza para mim, porque não precisa de grandes objetivos mirabolantes, né? Dentro da minha casa eu tô vendo a coisa mudar, as coisas acontecerem, as pessoas se inspirando com a minha mudança. Olha, não precisei convencer ninguém a consagrar a ayahuasca. Nunca chamei ninguém da minha família para consagrar, nunca mesmo. É um conceito que eu tenho, um acordo que eu fiz com a planta. Muitas pessoas vieram espontaneamente, tantas outras, a maioria, não vieram, mas perceberam, sentiram, se inspiraram com a minha mudança, com a minha transformação. E é impossível isso não se alastrar, porque é uma teia que nos une, que nos conecta, e quando a gente bebe desse sacramento, quando a gente trilha o nosso caminho espiritual com honestidade, com confiança, com serenidade e paciência, todas as nossas conquistas internas transbordam pelo mundo e semeiam novas paisagens. É no dia a dia, pouquinho a pouquinho, não caia na armadilha de que muitas vezes a gente também cai nessa comparação. Nossa, olha a pessoa espiritual ali do Instagram, acho que ela tá muito mais espiritual do que eu, porque ela tá tranquila e tá isso e aquilo. Volta para dentro, olha para você, não cai nessa, porque o sistema também é exímio na arte de fazer a gente pegar ferramentas elevadíssimas e transformar também num campo de competição, de separação, de disputa. Fecha os olhos, respira, volta para dentro, se entrega ao silêncio, que ele é o mais eloquente dos professores, e pouco a pouco criar um relacionamento mais saudável com a nossa mente, né? Sobretudo nesses tempos desafiadores, que eu acredito que tem muito atravessamento psíquico, muitas influências externas que só penetram o nosso templo quando há ressonância com algum pensamento esquisito que a gente ainda nutre, ainda cultiva, ainda alimenta. O silêncio vai nos permitir observar, olha esse pensamento como eu penso ele várias vezes, olha esse sentimento como eu sinto ele com uma profundidade talvez exagerada, como eu posso lidar com isso e transformar numa dança, não numa luta, né? Pouco a pouco. E vai voltar para, se você está bebendo água, se você está tomando sol, do que você está se alimentando, o que você está assistindo. Se você está assistindo os assassinos mais mortais do mundo, eu tinha um familiar que ficava assistindo isso. Reconstituições de crimes bárbaros. Eu falei, olha, realmente não tem ayahuasca, não tem ferramenta espiritual que vai ajudar você a sair desse lugar. Né? Preciso fazer as pequenas mudanças que já estão ao nosso alcance. E aí você se compromete com a cura. Você mostra que você está disposto, a cura te visita. Ela bate a sua porta, você abre, convida ela a entrar e a transformação acontece. Pouco a pouco, passo a passo. Tá aí o convite. Demais, Tá aí o convite. Maravilhoso.
Tantas chaves. Uau! Nossa, foi muito profundo, cara. Tô mexido. Tem que escutar umas 3, 4 vezes esse episódio aqui pra gente absorver tudo. E pra galera que já quer se aprofundar, assim, né? Falou, poxa, conectou isso aí que tá sendo falado. Eu quero que você traga pra galera que movimento você tá fazendo agora nos próximos meses aí, que tá rolando, pra galera chegar mais com você aí, né? Integrar. Meu irmão, as pessoas estão assistindo isso quando? Em que mês? A gente vai lançar em outubro. Mais ou menos. Outubro. Então, olha, Metade a gente vai ter, mas como a gente está fora do espaço, do tempo, passado, presente e futuro, a gente vai ter a nossa próxima consagração com o Shinan Yurá e a Wanawá e a Érica Rosendo, trazendo a força Yawanawá, força da floresta, servindo a medicina da ayahuasca no Templo do Fogo Sagrado. Em outubro, a gente retorna com os trabalhos do sopro ancestral, com a nossa guiança. Receberemos também o maestro Armando Shipibo no nosso espaço, na nossa casa, numa consagração em outubro e numa próxima consagração em dezembro. Um casal direto da Amazônia peruana, trazendo essa força profunda, dilacerante, exuberante, elevada da cosmologia Shipibo, esses guardiões antiquíssimos, ancestrais da medicina da ayahuasca, que vão nos trazer essa força lá na Casa Coerã. E as demais atividades que a gente conduz, as minhas terapias individuais, eu atendo, fazendo essa dança entre essas diversas tradições, utilizando as técnicas diversas das cosmologias ancestrais que eu estudo. Temos as rodas de cacau com as meninas do nosso grupo, rodas para mulheres. Temos também os encontros com o cacau e a terapia sonora, que são encontros mistos. E tantas outras atividades, o sarau artístico que a gente está fazendo, recebendo diversos artistas, recebemos já os Cariri Chocó, os Guarani, e fazendo a força da floresta ecoar forte pelos 4 cantos do planeta, fazendo esse brado alcançar os corações, para que pouco a pouco, passo a passo, sem pressa e sem pausa, a gente siga reflorestando os corações acinzentados, reverdecendo as paisagens do pensamento, porque a vida é bela em todas as suas desajustadas manifestações. Acredito que é mais uma oportunidade da gente se irmanar, da gente se abrigar uns nos outros, da gente se inspirar mutuamente e reverenciar a presença do sagrado em todas as manifestações, em todas as expressões da vida, sem exceção, percebendo um florescimento em cada morte, a semente da primavera em cada outono, sem rejeitar nenhuma parte dessa dança, né? Movimentando os nossos corpos e as nossas almas nesse giro que espiraliza, como os sufis sugerem, em direção ao sopro primordial que soprou todas as danças dos universos, os planetas, toda a criação, entrar novamente nessa espiral e acender a chama no nosso coração. E quando essa chama está acesa, não há escuridão a ser temida, não há cenário que não possa ser transformado, não há realidade interna que não possa ser reflorestada, assim eu acredito. No Instagram tá Xamanismo 7 Raios. Xamanismo 7 Raios e a Casa Coerã, casa.aqueran, A-K-U-E-R-A-N, que aí é o nosso espaço, né, onde a gente faz essas atividades todas que eu mencionei. E o Xamanismo 7 Raios, a gente tem sempre lá a agenda dos eventos, né, das consagrações, das vivências, dos cursos, das oficinas de ervas também que eu dou lá na casa a cada 2 meses, né, introduzindo a sabedoria das ervas de uma forma simples para que as pessoas possam se conectar com o mistério vegetal de uma maneira muito tranquila no dia a dia, com banho, com defumação, com benzimento, com bate-folha. Reflorestar o nosso templo, a nossa casa. Trazer a força da floresta para a nossa família. Mesmo que a nossa família não beba diretamente dessa fonte, a gente mergulha nela e transborda isso pelo mundo. E muito aí fica bonito. Maravilhoso. Gratidão, irmão. Nossa, gratidão, irmão. Depois a gente vai deixar aí os links, o @ o site também do xamanismo, para
pessoal acompanhar esse trabalho, assim, porque é muito inspirador, assim. Você transborda essa inspiração, né? É muito bonito de ver tudo isso que vocês têm criado nesses anos e que floresça cada vez mais e transborde cada vez mais no coração de cada um. Gratidão infinita, família. Irmão. Muito feliz. Espalha esse episódio aí pra quem você sentir, que se conecta com essas mensagens, e a gente se vê no próximo. Rausch. Tchau, pessoal. Rausch. Gratidão. Só alegria. Salve a força da floresta.